Meu nome é Rodrigo. Sou apaixonado por histórias de terror. Hoje vou te contar um caso que aconteceu em um bairro esquecido de São Paulo. Um lugar onde o tempo parece ter parado e onde coisas estranhas acontecem com frequência. Quem mora por lá garante que quando o sol se põe, o medo toma conta das ruas. E nem os mais corajosos se atrevem a ficar do lado de fora. Tudo começou quando uma família se mudou para uma antiga casa no final da Rua das Palmeiras. Era uma construção velha, de pé direito alto, janelas grandes e madeira rangendo a cada passo. Desde o primeiro dia, começaram a ouvir barulhos estranhos vindos do sótão. Batidas, sussurros e passos, quando não havia ninguém por perto. Certa noite, o filho mais novo da família acordou gritando, dizendo ter visto uma mulher parada no pé da cama. Segundo ele, ela tinha olhos fundos, cabelo desgrenhado e vestia algo que parecia um vestido antigo, todo rasgado. A mãe correu até o quarto e não encontrou nada, mas o menino estava pálido, tremendo, e se recusava a voltar a dormir naquele cômodo. Depois desse episódio, coisas ainda mais assustadoras começaram a acontecer. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam violentamente e luzes piscavam sem motivo. Um vizinho contou que, muitos anos atrás, aquela casa havia sido palco de uma tragédia terrível. Uma mulher foi encontrada morta no sótão, e seu corpo permaneceu ali por dias antes de ser descoberto. Os moradores mais antigos diziam que, desde aquela tragédia, ninguém conseguia viver muito tempo naquela casa. Vários tentaram, mas todos foram embora após poucos meses, sempre assustados com os acontecimentos inexplicáveis. Alguns relatavam ouvir choros durante a madrugada, e outros afirmavam ver uma sombra passando de um cômodo para outro. A situação ficou insustentável quando, numa certa noite, o pai da família acordou com um forte cheiro de queimado. Ao correr pela casa, percebeu que a fumaça vinha do sótão. Subiu correndo, mas ao abrir a porta, não havia fogo algum, apenas uma sensação sufocante e uma voz sussurrando seu nome várias vezes, até ele desmaiar no chão. Quando acordou, estava na sala, cercado pela esposa e pelos filhos, que tentavam reanimá-lo. Todos juraram que ninguém o havia carregado até ali. Na manhã seguinte, decidiram procurar um senhor conhecido na vizinhança chamado Seu Raimundo. Ele era considerado uma espécie de benzedor e conhecedor das histórias antigas daquele bairro. Ao chegar na casa de Seu Raimundo, foram recebidos com seriedade. Ele ouviu atentamente cada relato e, após alguns minutos em silêncio, revelou algo perturbador. Disse que aquela casa estava amaldiçoada desde os anos 1950, quando uma mulher, traída pelo marido, tirou a própria vida no sótão. Desde então, sua alma nunca encontrou descanso. Seu Raimundo explicou que, após a morte da mulher, vários moradores ouviram gritos, sussurros e até viam sua silhueta na janela do sótão. Com o passar dos anos, quem tentava viver na casa acabava enlouquecendo ou fugindo no meio da noite. Ele alertou que não era apenas uma assombração comum, mas uma entidade que se alimentava do medo. A família, apavorada, pediu ajuda a Seu Raimundo. Ele preparou uma mistura de ervas, velas pretas e água benta. Disse que precisariam enfrentar a entidade e realizar um ritual de limpeza espiritual. Alertou também que, durante o ritual, qualquer fraqueza poderia ser fatal, pois a entidade se manifestaria de maneira agressiva. Naquela mesma noite, por volta da meia-noite, retornaram à casa com Seu Raimundo. Ele acendeu as velas nos 4 cantos da sala e começou a rezar em voz alta, misturando orações católicas com cânticos antigos de origem africana. A temperatura da casa caiu instantaneamente e uma névoa densa tomou conta de todos os cômodos. De repente, ouviram batidas fortes vindas do sótão. Pareciam passos pesados, seguidos de um grito agudo que ecoou por toda a casa. As luzes piscaram e a sombra de uma mulher apareceu no topo da escada, olhando fixamente para todos. O rosto dela era distorcido e seus olhos completamente negros. A entidade desceu lentamente os degraus. O Seu Raimundo manteve-se firme, segurando um rosário e borrifando água benta no chão. A entidade gritou, um som que parecia um misto de voz humana com algo animalesco.
As paredes tremiam e objetos começaram a voar pela sala, atingindo as paredes e quase acertando quem estava presente. Ele começou a entoar um cântico mais forte, pedindo proteção aos ancestrais. Nesse momento, a sombra da mulher se dissolveu em dezenas de mãos negras que se arrastavam pelo chão, tentando alcançar os pés dos presentes. Um frio cortante tomou conta de todos, como se estivessem sendo sufocados pela própria escuridão. A filha mais nova do casal, Marina, começou a ser puxada por essas mãos. Seu grito de desespero ecoou pela casa. Seu Raimundo rapidamente jogou sal grosso em volta dela, criando uma barreira. As mãos se dissolveram, liberando a menina, que caiu no chão, chorando, mas sem ferimentos. No ápice do ritual, uma porta que levava ao porão se abriu sozinha. De lá, surgiu uma fumaça preta e densa, da qual emergiu uma figura humanoide de mais de 2 metros, feita inteiramente de sombras. Seus olhos eram 2 pontos vermelhos e sua boca se abria em um sorriso macabro, revelando dentes afiados como navalhas. O seu Raimundo, sem perder tempo, ergueu uma cruz de madeira. Começou a rezar em voz alta e a jogar mais água benta. A criatura urrava. Sua voz parecia atravessar os ossos de todos ali presentes. As paredes rachavam e o chão parecia querer se abrir sob seus pés. De repente, uma ventania tomou conta da casa. As luzes piscavam e móveis começaram a deslizar sozinhos, formando um círculo no centro da sala. No meio desse círculo, a sombra começou a se contorcer, mudando de forma. Ora parecia um homem, ora uma criatura com chifres e garras. O casal, agarrado aos filhos, rezava desesperadamente. Seu Raimundo firme gritou: "Você não pertence a este lugar. Pelo poder da luz, eu te expulso." A entidade reagiu, soltando um grito tão forte que quebrou todas as janelas da casa. No auge do confronto, uma bola de fogo azulada surgiu no centro da sala, pairando no ar. Da bola saíam tentáculos de fumaça que tentavam agarrar tudo. Seu Raimundo jogou um punhado de ervas no fogo, que explodiu em luz. A criatura gritou mais uma vez e começou a se desintegrar lentamente. Quando a luz da explosão se dissipou, todos ficaram em silêncio. A sombra parecia ter sumido, mas seu Raimundo sabia que aquilo não tinha acabado. Ele olhou para o casal e disse: "Ainda tem algo escondido aqui. Algo pior." A casa ficou novamente em completo silêncio, quebrado apenas pela respiração ofegante de todos. Subitamente, um som de passos pesados ecoou pelo andar de cima. Pareciam passos de alguém usando botas muito grandes, batendo forte no chão de madeira. Seu Raimundo fez sinal para todos ficarem quietos e subiu lentamente as escadas, segurando sua cruz e um punhado de sal grosso. Ao chegar no corredor, percebeu que as portas dos quartos batiam sozinhas, abrindo e fechando, como se algo invisível passasse de um lado para o outro. O ar estava gelado e uma sombra muito mais densa se formava no fim do corredor, próximo à porta do quarto das crianças. Seu Raimundo se aproximou, sentindo uma pressão enorme no peito, como se algo quisesse impedi-lo de chegar até lá. Quando abriu a porta, viu uma figura feminina de cabelos longos, rosto pálido e olhos completamente negros, sentada na cama. Ela olhou diretamente para ele e sussurrou: "Você não devia estar aqui." Seu Raimundo manteve a calma, segurou firme sua cruz e começou a rezar em voz alta. A entidade feminina se levantou lentamente, flutuando alguns centímetros acima do chão. Suas unhas cresceram, seus cabelos se moviam como se estivessem submersos em água, e sua boca se abriu revelando dentes pontiagudos. Ela avançou em direção a ele, mas antes que o alcançasse, seu Raimundo lançou um punhado de sal grosso e água benta. A entidade gritou, recuando para o canto do quarto, onde começou a se dissolver em uma fumaça negra espessa que se espalhava pelas paredes. Quando parecia que tudo estava se acalmando, um estrondo veio do porão da casa. O chão inteiro tremeu e um cheiro de enxofre tomou conta do ambiente. Seu Raimundo desceu rapidamente, sentindo que o mal mais poderoso ainda estava ali, escondido nas profundezas. Ao abrir a porta do porão, se deparou com dezenas de símbolos estranhos desenhados nas paredes, velas derretidas e ossos espalhados pelo chão. No centro, uma sombra ainda maior se formava,
com olhos vermelhos que brilhavam no escuro, encarando-o fixamente. Seu Raimundo segurou firme seu terço, respirou fundo e começou a entoar orações mais fortes. A sombra no porão parecia se contorcer, como se as palavras queimassem sua essência. Mas em vez de fugir, ela começou a crescer, tomando quase todo o espaço. De repente, a entidade lançou um vento fortíssimo contra Raimundo, que quase foi arremessado escada acima. Mas ele se manteve firme, jogou mais sal grosso e disse: "Você não tem poder sobre esta casa, nem sobre estas pessoas." A sombra gritou, um som agudo que parecia atravessar o cérebro. As lâmpadas estouraram, objetos começaram a levitar e serem lançados contra as paredes. Mas aos poucos, a fumaça negra começou a se dissipar, revelando um pequeno baú enterrado no canto do porão. Seu Raimundo se aproximou do baú, abriu com cuidado e encontrou ali dentro fotos antigas, bonecos de pano perfurados, recortes de jornais sobre tragédias e uma pequena estátua de uma criatura demoníaca. Ele entendeu que aquilo era a fonte de toda a maldição daquele lugar. Seu Raimundo sabia que precisava destruir tudo aquilo, mas não podia fazer de qualquer jeito. Pegou seu livro de orações, acendeu uma vela branca e começou um ritual de purificação. Enquanto rezava, jogava sal grosso e aspergia água benta sobre os objetos. A sombra que parecia ter desaparecido voltou a se formar no teto do porão, desta vez mais enfraquecida, mas ainda agressiva. Ela rodopiava pelo ambiente, emitindo sons que pareciam vozes misturadas, gritando nomes e blasfêmias. No momento em que seu Raimundo jogou fogo no baú e nos objetos amaldiçoados, um grito ensurdecedor ecoou. A fumaça preta subiu como se fosse um tornado, e então uma explosão de luz preencheu todo o porão, seguido de um silêncio absoluto. Quando tudo terminou, o porão estava vazio, limpo, sem nenhum vestígio de maldade. O cheiro de enxofre se dissipou e, pela primeira vez em anos, aquela casa parecia livre. Mas antes de sair, seu Raimundo percebeu algo estranho. Uma porta secreta, oculta atrás de uma estante. Com o coração disparado, seu Raimundo empurrou a estante e revelou uma passagem estreita, iluminada apenas por uma luz fraca que vinha do fundo. Ele desceu os degraus de madeira que rangiam a cada passo e encontrou uma sala escondida. No centro da sala havia um círculo desenhado no chão com símbolos estranhos, velas negras apagadas e, no meio, um diário antigo. Ele se aproximou, abriu e começou a ler. Ali estavam relatos de todos os moradores que viveram naquela casa. As páginas falavam de pactos feitos, de rituais obscuros para a riqueza, proteção e vingança. Cada feitiço realizado deixava uma marca no lugar, atraindo mais sofrimento e dor. A energia acumulada ali era tão densa que o ar parecia pesar. Seu Raimundo então tomou a decisão. Queimou aquele diário, destruiu os símbolos e selou aquela sala com pregos bentos e orações. Ao subir de volta, notou que a casa estava diferente. Leve, silenciosa. E pela primeira vez, ele sabia. O mal havia sido derrotado.